Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. De novembro, sexta-feira, muito boa tarde para você que nos acompanha nesse feriado de proclamação da República, em que a nossa edição do Tempo e Dinheiro, como o João Batista já avisou ontem, quinta-feira, é uma edição especial, portanto, fique com a gente, muitas informações importantes. Aliás, já quero falar do clima, porque áreas de instabilidade estão se intensificando em todo o estado de São Paulo durante essa sexta-feira. Tem risco, inclusive, de chuva forte até domingo, não só em São Paulo, na Grande São Paulo, também no interior paulista. E por conta desse excesso de nuvens e da ocorrência de chuvas, as temperaturas tendem a ficar um pouco mais amenas. Só no domingo, entre sábado e domingo, que a gente deve ter os termômetros se elevando pela capital e também em outras áreas do estado de São Paulo. Daqui a pouco tem João Batista, tem Vlamir Brandalize, Sérgio Braga, as notícias da pecuária, também as informações do clima com Luiz Carlos Molion, também as notícias do café e muito mais para você que nos acompanha hoje nesse feriado. Portanto, quero aproveitar, exibir a bandeira do Brasil, que nos representa em mais uma semana, né? Mais uma semana se passou, a gente chegando ao fim de semana, exibindo a bandeira que nos representa todos os dias, a cada edição do Tempo e Dinheiro, com a mensagem de trabalho, de esperança, de otimismo aos nossos produtores rurais. O Brasil vencerá e o Tempo e Dinheiro está no ar. Mais uma vez, sejam bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, sexta-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República no Brasil. Nossa edição é especial e eu quero aproveitar para te fazer o convite hoje também para que você seja membro do nosso YouTube, o Tempo e Dinheiro. Faça como o João Batista está mostrando, clique no botão, seja membro e assim você vai poder mandar os comentários aí da sua cidade, do seu estado, as informações do clima, as informações da sua lavoura, também opinar aqui junto com a gente sobre as notícias de política, economia, sobre o trabalho do nosso Brasil que a gente quer falar e quer contar com a sua participação. Portanto, seja membro, você que já é, mais uma vez, nosso muito obrigada. Agora nós vamos às notícias do agronegócio, as principais informações, as manchetes do portal Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Agricultores franceses farão protestos contra acordo União Europeia-Mercosul na próxima semana. Importação de óleo de palma pela Índia em outubro sobe 60% ante setembro, diz órgão comercial. São Paulo registra alta de 11,2% nas exportações agrícolas e se mantém líder nacional. Brasil pode exportar volume recorde de farelo de soja em 2024, indica a ANEC. E a Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais debate renegociação de dívidas rurais. Tá aí as principais notícias do agronegócio e agora vamos às informações do clima. Vinheta do Tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o Tempo hoje. Vamos então às informações do Cosmo-Met com a previsão do tempo para os próximos 7 dias nos mais diversos estados do Brasil.
Olha só, e amanhã, dia 16 de novembro, sábado, chuvas ali por toda a faixa leste do Mato Grosso, Goiás com chuvas, também estado de São Paulo com chuvas, principalmente metade norte de São Paulo, sudoeste de Minas também com chuvas, Mato Grosso do Sul também já no dia 17, domingo, apresentando chuvas na metade leste, Amazonas com chuvas fortes localizadas, também umidade em Roraima, todo o litoral da Bahia com bastante umidade, seguindo ali por Sergipe e Alagoas. No dia 19, terça-feira, olha só, chuva avançando pelo Rio Grande do Sul, uma chuva forte na metade sul do Rio Grande do Sul, também chuva localizada muito forte no oeste do Amazonas. E aí no dia 20, todo o Rio Grande do Sul, quarta-feira com chuvas. Essa chuva sobe para Santa Catarina, principalmente litoral, também Paraná, vai pelo corredor central do Mato Grosso do Sul, também sudoeste do Mato Grosso, estado de São Paulo com bastante umidade, alguma chuva ali no Vale do Ribeira e no litoral, no dia 21, próxima quinta-feira. Tá aí bastante chuva pelo Brasil central, principalmente, mas chuvas também voltando ao sul. Vamos entender melhor agora com as análises do nosso especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Boa tarde. E vamos ao tempo para a semana que vem, já que agora é feriado, né? Então vamos à semana que vem. Está indicando que entre 18 e 24 de novembro, ou seja, de segunda a domingo que vem, está sinalizando duas coisas boas. Primeiro, a manutenção de bastante chuva nessa faixa aqui do Brasil. Tu vê que pega aqui, ó, chuva na área do Mato Piba, boa parte da Bahia, algumas áreas aqui do sertão de Pernambuco, sol, nuvens de chuva aqui no leste, pouquinha coisa aqui no norte e nordeste, mas pega aqui o centro-sul do Maranhão, o centro-oeste e sul do Piauí, boa parte da Bahia, principalmente aqui o sul, sudoeste, extremo sudoeste e oeste da Bahia. Tocantins, Goiás, boa chuva espalhada no Mato Grosso e principalmente melhor aqui, ó. Diminui um pouco a chuva aqui em Minas e São Paulo, mas aumenta aqui, ó. Volta a chover aqui na parte sul do Mato Grosso Sul, melhora um pouquinho aqui no Paraguai e aqui no Paraná. E principalmente o Rio Grande do Sul, que está precisando de chuva. Tu vê que a chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Começa aqui na segunda e aumenta na terça, quarta e quinta. Chuva e queda na temperatura. Então teremos, mantendo esse quadro, vai ajudar muito a parte do Rio Grande do Sul, que tem locais que mais de 20 dias que não chove, principalmente aqui o noroeste do Rio Grande. Então vamos ter uma boa chuva na semana que vem no Rio Grande do Sul. Nas outras áreas do país mantém a estabilidade normal. E a anomalia está aqui, ó, anomalia também do mesmo período, de 18 a 24, fica acima do normal aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, diminui a anomalia negativa no Paraná, diminui a anomalia negativa no Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul, mantém acima do normal aqui no Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, norte de Minas, reduz um pouco o volume de chuva aqui na parte sul de Minas e na área do Cerrado Mineiro, normal praticamente no Rio, praticamente normal em São Paulo, continua bom aqui na Bahia e diminui a anomalia negativa nessa região e espalha mais a chuva aqui pelo norte do Brasil. Então semana que vem é uma semana boa. E em termos de temperatura, também está indicando uma semana com temperaturas aqui, ó, grande parte do país normal a abaixo da média, ficando mais quente aqui no Mato Grosso do Sul, Paraguai e o noroeste do Paraná. Vai ter frio semana que vem também. Segunda, terça é quente aqui no sul, principalmente a metade do Rio Grande do Sul para cima. Na terça-feira cai a temperatura no Rio Grande do Sul, começa a cair aqui no sul de Santa Catarina e teremos uma queda maior na quarta, quinta e sexta. Aqui, por causa da chuva, mantém uma temperatura assim bastante amena nessa região aqui, em virtude das chuvas mais constantes. E aqui, onde chove um pouco menos, fica mais quente. Mas a boa notícia para a semana que vem é para o Rio Grande do Sul. E não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrevendo, dando like, compartilhando e voltamos na segunda. Um bom fim de semana a todos. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta tem João Batista conversando com Vlamir Brandalize sobre soja, milho, trigo. Claro, ainda tem as notícias do café, da pecuária, sobre o clima com Luiz Carlos Molion e muito mais. Então não saia daí que a gente volta já.
Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a I9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na I9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na I9PAB para acompanhar seu lucro. I9PAB, a ferramenta do produtor rural. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Olá, amigos, vocês que participam da nossa categoria de membros lá no YouTube do Tempo e Dinheiro, nós temos uma mensagem para você. Participe e aproveite mais um vídeo que nós colocamos à sua disposição, você que é membro. Um vídeo com o analista Aaron Edwards, analista norte-americano que residiu no Brasil, que sabe muito bem das safras brasileiras. Então a mensagem e o vídeo que está à sua disposição, membro do YouTube do Tempo e Dinheiro, é como saber o momento certo de vender a soja e o seu milho. Né? É um passo a passo para você aumentar a sua assertividade na comercialização de soja e milho com Aaron Edwards. E você que não é, aproveite. Entre na categoria membros do YouTube. Você vai fazer parte de uma plataforma com vídeos especiais para você, exclusivos para você. E também você nessa plataforma poderá passar informações e nos ajudar a fazer o nosso Tempo e Dinheiro. E também participar de um fórum de discussão, porque lá dentro só tem gente boa. Então, por favor, seja membro do Tempo e Dinheiro no seu YouTube. É só clicar, aperte aí. Vamos em frente. De volta com o Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, eu vou direto com o João Batista para as informações da soja de hoje. Muito bem, Karina Botião, muito obrigado. Olha, todos nós estamos sabendo que hoje é feriado, né? Dia da República. Estamos numa edição especial, aquele momento em que a gente usa esses períodos de feriados para fazer um balanço das atividades agrícolas e olhar para frente. É isso que nós vamos fazer agora com a soja, lembrando, hein, que nós estamos com a edição especial, matéria especial, mas é feriado só no Brasil. O mercado está rolando lá fora, principalmente em Chicago, e você confere os preços em tempo real no nosso clube do Tempo e Dinheiro. Por isso, vou pedir para o Davi colocar a nossa faixinha, o telefone do clube, vamos assistir muito isso com você, para você entrar no clube e ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Tá certo? Então, entre no clube para você ser mais um assinante do Tempo e Dinheiro, ok? Agora eu vou ao Vlamir Brandalize para saber como é que está a perspectiva para a produção de soja com esse clima diferenciado de novembro. Notícias da soja no ar com Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, Dom Vlamir Brandalize, feriadão, um dia para a gente, como eu disse agora há pouco, olhar para frente, fazer uma contextualização e passar um recado para os produtores sobre preço
e clima, né? Vamos falar de preço e clima, vamos falar de safra, que está vindo muito bem, mas antes, vamos já imediatamente mexer com os preços. Estamos com os preços rodando em Chicago no momento que os preços lá da Bolsa vêm caindo, uma coisa até natural, é assim mesmo, e o cavalinho aqui dentro do Brasil sumindo. Vlamir Brandalize, o que você tem a analisar e dizer para os produtores nesse momento? Nesse momento ele não tem muito fôlego lá de mudanças lá em Chicago, porque nós vamos fechando uma semana muito calma, né? Porque esperava-se que a China viesse agressiva aí nessa semana e ela praticamente comprou pouco, né? Então, isso é um fator que os chineses acreditam que o mercado pode cair mais. Por isso que hoje fechamos a semana aí praticamente com aquela janela, né? O suporte está firme ainda no 9,50 Chicago e agora a resistência muito forte é 10,5. O mercado está mais perto do 10, um pouco para baixo de 10 aí no spot. Já vai fechando o mês de novembro, né? Semana que vem não tem novembro mais, só novembro de 2025 em diante. Então o mercado acomodado, João. O produtor está vendo que o cavalinho encilhado está começando a escapar, principalmente da safra nova, né? Porque da safra velha, a soja que está por aí, o pessoal está bem valorizando, né? Está valorizando bem ela. Tá, mesmo assim, a gente tem informado aos produtores que o cavalinho está passando, ou seja, aqueles bons momentos para você pegar prêmio nos portos aqui no mercado físico brasileiro. Vlamir, nesse 15 de novembro, portanto, qual é a mensagem que você deixa para os produtores? Quais os alertas e em que ponto ele deve prestar atenção? Olha, João Batista, para aquele produtor aí que está tocando a safra, a recomendação, cuide bem dela, porque a safra de soja é ouro, né? Então vai colher uma boa safra, que é o primeiro ponto de sucesso. Segundo, o mercado está dando ainda oportunidades para fazer fixações aí de safra nova, abril, maio, junho, julho, com cotações boas. Então, não acredite que o mercado é milagroso, que vai chegar lá na colheita e vai pagar mais do que realmente aconteceu aí nesse último ano, do que vai acontecer o ano que vem. Então, o produtor se prepare que com uma grande safra nós vamos ter aumento de custo de frete, vai ter pressão negativa de prêmios. Isso é normal acontecer. Então, é por isso que não fique despreparado aí para ter que vender na boca da colheita. Se o mercado tiver alguma novidade na boca da colheita e reagir, o produtor aproveita. Mas o ideal, continuamos martelando nisso, não ficar na dependência de vender nos meses de março, abril e maio, que são meses muito ruins. Tá. Vamos olhar agora a safra. E nessa semana, na quarta-feira, para ser exato, nós mostramos uma foto que ilustra, acho que é a foto do ano, a foto da safra, e vem do Pará, lá da fazenda Narandi, em Cachoeira da Serra. Olha que maravilha essa foto, com uma perfeição nas linhas, vai encher as linhas, já está enchendo, né, as linhas, mas assim, um retrato, como o Vlamir já disse, é um retrato para a folhinha, né, propaganda de produtos de soja. Isso é um lado bom das coisas, mas nós temos que olhar também com alguma preocupação e não deixar passar batido, né, Vlamir? Ficar só na euforia, porque tem que fazer os tratos culturais, claro. Mas olha, os produtores, como por exemplo o meu amigo o Mário Teixeira, lá de Itambaracá, norte do Paraná, às vezes, diz o Marinho, ano bom de chuva, nós temos sojas mais ralas. É preferível ter a soja mais rala, porque nas chuvas elas engalham e quando a soja está mais rala, colhe-se mais soja, mais grãos, do que com a alta população de plantas. Vlamir, o que você tem a dizer? Olha, João, em princípio, parte ele está certo, né? Quando você tem muita chuva, você tem muito tempo nublado, né? Você tem menos luz. Isso acaba atrapalhando um pouco no potencial produtivo. Quando tem muita chuva, principalmente quando é chuva pesada, ela acaba derrubando flor, né? Então, acaba também perdendo potencial produtivo. E o solo encharcado, normalmente, deixa a planta mais preguiçosa, né, João? Ela acaba não descendo muito as raízes, ela fica muito superficial. E depois ela, se tiver algum veranico pela frente, é a que mais sofre, né? Então, o excesso não é bom, nem o excesso de chuva, nem a falta dela. Então, nós estamos aí, na maior parte do Brasil, sem excesso. Eu não estou vendo grandes excessos de chuvas. A maioria das regiões está com chuvas regulares, um pouquinho acima, mas quase poucos lugares, ou a gente não tem visto essa semana quase ninguém falando em tempo seco, né?
Mas, no geral, a safra está vindo bem. O tempo tem mostrado chuva num dia, sol no outro, chuva à noite, sol de dia. Aparentemente, está caminhando bem, João. Eu acho que isso é um prelúdio, né, vamos dizer assim, de uma super safra. Tô torcendo para isso, porque é muito melhor o produtor brigar no mercado com o silo cheio do que ser procurado quando o mercado está bom com o silo vazio. Tá. Sempre lembrando aos amigos produtores que você pode ver os preços em tempo real lá no nosso clube, Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante nesse telefone que está aí na sua tela. Vlamir Brandalize, para encerrar a questão da soja, o cavalinho dos prêmios está passando. E aquela história que você comentou no ar, né? O pessoal pensa que quando a gente está falando do cavalinho, é para ele ir, tal, pensar, dormir. Aí o cavalinho passa. Tem que ser... Falou do cavalinho, tem que agir. Não é assim, Vlamir? Geralmente o cavalinho está aí para a gente montar na hora, né, João? Porque o cavalinho não vai ficar a semana inteira com a sela em cima, né? Por ele cansa, né? Então, a nível de prêmios também estamos numa semana boa, né? O mercado de prêmios chegou a trabalhar aí na semana passada, no abril a 20 comprador. Essa semana ele está trabalhando na fase de 30. Então até deu uma melhoradinha nos prêmios, porque nós estamos tendo uma agressividade um pouco maior de compra aí para a soja de 2025. Principalmente já é reflexo do Trump, né, João? Então esse é um bom sinal. Mas lembrando que quando confirmar a safra brasileira como uma safra cheia, que isso deve acontecer aí na metade de dezembro em diante, a gente já vai ter uma noção da safra, né? Que depois daí para frente a safra é enchimento de grão, é fase de maturação, safra já se definindo. E daí nessa época é normal que os prêmios comecem a cair, né, João? Se a gente voltar no ano passado, no mês de outubro, novembro, nós tínhamos prêmios também de 30, 40, 50 positivos. E nesse ano, no mês de março, nós tínhamos prêmios de 90 negativos. Então, isso pode acontecer de novo. Então, tem que ficar de olho. Se você quer aproveitar o prêmio positivo, está no momento ainda interessante. Se quer fazer fixação, garantir parte da soja com os valores do mercado atual e ainda está com níveis interessantes, muito melhores do que foram nesse ano na colheita. E se o produtor não precisa vender e não tem necessidade de caixa no primeiro semestre de 2025, ele pode esperar, porque eu acredito que a nova safra americana eles vão plantar menos. Muito bem, bom, mas para segunda-feira, qual é o recado? Qual é a perspectiva no mercado? Olha, João, continuo vendo que o mercado pode cair um pouco mais na semana que vem, né? Porque o mercado ele segue firme somente interno, né? Lá fora, lá no mercado americano, ele segue vendedor, né? E a semana que vem vai ter mais vendedores, né? Porque agora fechou a colheita americana, os produtores estão entregando contratos de novembro, vão querer forçar a venda para se antecipar o Trump, né? Porque existe um indicativo de taxar a exportação de alimentos aí americanos para a China em até 20%, então isso traria pressão negativa nos preços internos lá dos Estados Unidos, então é possível que tenhamos pressão de venda maior lá, e isso traz pressão negativa na cotação. Muito bem, e lembrando que quarta-feira tem outro feriado no Brasil, né? Dia da Consciência Negra, imagina. Lá vamos nós, né? Ok, vamos agora à perspectiva do milho. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Vamos ver na perspectiva, sempre lembrando que os preços do milho também em tempo real você vê lá no clube, hein? Então tá. Agora vamos direto, porque as cotações hoje nós estamos delegando lá para o pessoal do clube. Eu com o Vlamir nós queremos saber da perspectiva do milho. Vlamir Brandalize, com que cenário nós trabalharemos no milho? Os preços estão começando a recuar no março, há um alerta aí, chegou bem, né? Saiu de R$ 67,00 base Campinas na B3, bateu no 78, agora está começando o março a trabalhar com 76. Como é que você vê isso? Olha, João, a B3 está tentando já seguir a lógica do ano, né, João? Normalmente, o que acontece na segunda quinzena de novembro? O mercado começa a desacelerar as compras, principalmente no setor de ração, porque depois do dia 10 de dezembro, as indústrias de ração fazem manutenção de equipamentos e depois do dia 15, 20, elas fazem férias coletivas, até ali para o dia 10 de janeiro. Então, é um período que normalmente a indústria atua menos. Nessa semana ainda estamos com a indústria bem agressiva, querendo milho. Nós temos a indústria de etanol querendo milho, pagando mais.
Então nós estamos ainda numa fase interna de mercado levemente pressionado para cima. Mas aparentemente ele começou a perder um pouco de fôlego também. É o sinal de que a B3 está mostrando, começa a patinar, porque a safra de verão vem muito bem, né, João? Essa semana nós mostramos aí os vídeos da safra de verão do Paraná, mesmo tendo uma área bem menor, mas as lavouras estão muito boas, acaba compensando um pouco da perda de área com a produtividade maior, e o produtor animado com a soja aí para depois vir uma nova safrinha. Então, o mercado está nesse olho aí. Hoje é difícil de importar, né, João, milho, porque milho americano chegaria no mercado brasileiro hoje na parte de R$ 94, R$ 95, inviável para a indústria. Milho argentino chega acima de R$ 85, R$ 88 também na indústria. Ele fica bem acima do mercado nacional. E é por isso que o mercado hoje de milho, no setor da indústria de ração, aí no sul está de R$ 72 a R$ 78. Algum vendedor quer 80, mas eu não vi negócio nesse nível. E o mercado aqui do centro-oeste brasileiro, desde Mato Grosso do Sul, valorizando o milho para a indústria de etanol. A indústria de etanol crescendo forte e querendo mais milho. Ela está pagando mais aí nessa semana do que pagava semana passada, porque ela quer garantir estoque aí para trabalhar esse milho aí. Lembrando que o centro-oeste vai ter colheita só lá no final de maio, junho em diante, né? Então, vai demorar para ter milho novo. Então, é por isso que ela tem que comprar antes, né? Vamos falar de etanol de milho, mas antes, como eu fiz com a soja, perspectiva para o milho, cavalinho passando, como é que o produtor tem que pensar o preço do milho para segunda-feira? Olha, João Batista, ainda está naquele momento para garantir safra nova, né? Safrinha 2025 aí com cotações boas, né? O pessoal indicando milho safrinha no centro-oeste vai de 50 a 57 reais, os comentários que estão aí no milho para fixação futura. Indústria querendo milho, indústria de ração querendo milho, já querendo se proteger antes do produtor plantar a safrinha. Mas aparentemente a semana que vem em diante, nós já vamos estar no meio, né? Passando o meio do mês de novembro, João. E isso é sinal de que pode começar a desacelerar a pressão de compra. E aí o mercado pode seguir o que veio mostrando a B3, né? Perder um pouco o ritmo, né? Porque ainda mostra uma leve pressão de alta, mas aparentemente a indústria diz, já subiu bastante. Se for para comprar caro, comprar com o valor atual, que seria um milho caro, segundo a indústria, ela deixa para comprar depois. Então o mercado pode começar a dar uma esfriada. Muito bem. Agora vamos pular ainda para a questão do milho, olhando a perspectiva de etanol. Muito milho sendo esmagado, o milho brasileiro virando energia combustível, muitas e grandes empresas investindo no milho, fazendo a transformação de etanol. O Vlamir esteve no Mato Grosso do Sul, viu 2 unidades, né, mas filmou uma unidade da Impasa, que é um investimento do Paraguai no Brasil. Tem uma indústria enorme da Impasa em Sinop, que é uma coisa do outro mundo, e eles fizeram outra também lá no Mato Grosso do Sul. O Vlamir tem um vídeo. Onde que você gravou, Vlamir? Em Sidrolândia, João Batista. Sidrolândia. Então vamos ver o vídeo do Vlamir, depois a gente comenta. Veja aí. E aí, pessoal, João Batista, parei aqui só para filmar. Sidrolândia. Mais uma mega indústria de etanol aí, ó. Olha a estrutura aí atrás. Aí plena construção, produção. É a indústria do agro, Joãozinho. Olha aí atrás, olha no fundo. Aqui o foco, ó. A estrutura da armazenagem aí, eu vou pegar mais perto, ó. Vai, tem estrutura. Vai longe, vai lá na frente, vai na indústria. E aí que o agro traz divisas, emprego, a conta a gente trabalhando, o sistema. Esse é o agro. E o tempo fechado aí em cima, eu peguei muita chuva agora aí há pouco atrás. Entre Campo Grande e aqui em Sidrolândia, muita chuva, lavoura de soja tudo plantado, mas tá nova, tudo novinha. Então, a gente tinha uma perspectiva que nós tínhamos que produzir mais milho, que o milho seria aproveitado como biocombustível, mas é impactante ver a realidade, né? Os fatos chegaram e o milho encontra uma alternativa, por isso essa sustentação de preço, Vlamir? Exatamente, João. O mercado do Centro-Oeste aí se valorizou muito o milho aí com o setor da indústria do etanol, né, João? Mas vamos explicar brevemente o que está acontecendo. Na realidade, esse efeito do etanol e desse avanço mais rápido que era esperado aqui no Brasil,
que vai sair da faixa de 12 milhões de toneladas de milho usado ano passado para 17, talvez esse ano, João, com o fechamento. O reflexo disso vem lá da Índia, porque a Índia nos últimos 3 anos teve problema de clima, teve corte grande na produção de cana. A Índia é o segundo maior exportador mundial de açúcar, está exportando pouco ou quase nada, e automaticamente deixou o Brasil livre aí no mercado do açúcar, né? E as indústrias de cana estão dando preferência à produção de açúcar para exportar o açúcar. E abriu uma brecha bem grande aí para a indústria do etanol de milho, para suprir esses buracos aí, esse espaço do etanol, que o etanol de cana está sendo feito a açúcar, e automaticamente abre uma oportunidade gigante para o etanol de milho, além de que o pessoal está tendo uma boa demanda da exportação do próprio DDG aí, que sobra do milho já. Mercado internacional é comprador, mercado nacional aí, quem é confinador tem que programar a compra, tem que entrar numa fila, tá uma disputa pelos subprodutos aí na indústria do etanol de milho. Ela veio para ficar e veio com sucesso, João. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Então, a perspectiva é essa. Podemos investir no milho, podemos produzir mais, porque teremos destinação? Provavelmente vamos aí para 18 a 20 milhões de toneladas de milho consumidas no etanol em 2025, João. E continua crescendo. Então, o mercado é potencialmente comprador, tem exportação, tem setor de ração batendo recorde. Para dar uma ideia, João, nesse momento nós estamos com 32 milhões e meio de toneladas de milho exportado de janeiro até agora, 55 milhões de toneladas de milho consumido, isso dá 87,5 milhões de toneladas, e restam somente 24,5 milhões de toneladas de milho da safra colhida para atender o mercado até a nova safra. Lembrando que a nova safra, o Centro-Oeste, é lá no final de maio, junho em diante. Então é muito tempo com pouco milho, João. Isso valoriza o milho. Importante essa sua colocação. Qual é a questão? Porque nós estamos falando que parece, essa é a confirmação que eu quero, que o milho vai dar mais lucro que a soja. Não que devamos sugerir que se abandone a soja, que continue com essa tentativa de fazer 2 safras, soja e milho. Mas o milho vai pagar bem, é isso, Vlamir? Olha, João, provavelmente o milho nesse novo ano aí, tanto o milho verão como o milho safrinha, eles devem ter uma boa rentabilidade. E é provável que a rentabilidade do milho, para aquele produtor que tem uma lavoura de boa tecnologia, com boa produtividade, ele vai ter uma rentabilidade maior com o milho do que com a soja. Isso aconteceu nos últimos 4 anos umas 2 vezes, e é provável que em 2025 vai acontecer de novo. Muito bem. Fica então a recomendação do pessoal avaliar e comparar os preços. Agora vamos para outro produto da área de grãos, que é o trigo. Trigo complicado, com o preço caindo lá fora por causa da disputa aí com o Trump versus Putin. Essa é a consequência, e qual é o resultado, na verdade, as consequências para o produtor brasileiro na área de trigo, Vlamir? Olha, João, a eleição de Trump lá nos Estados Unidos, ela trouxe bastante benefício aí para o nosso agro, né? Mas ela também está trazendo uma pressão negativa, porque quem domina o mercado mundial do trigo é a Rússia, né? E daí a Ucrânia é outro grande exportador, né? 2 grandes exportadores, a Rússia é o primeiro, Estados Unidos é o segundo, a Ucrânia às vezes aparece como o terceiro, e Rússia e Ucrânia estão vendendo muito trigo, João, porque o mercado financeiro ali do leste europeu acredita que com o Trump no governo, a guerra na Ucrânia vai esfriar, porque que já está se criando as propostas que a Rússia vai ficar efetivamente com a região de Donbás, essa região ali que já está tomada pela guerra, né? Ali do lado do rio Dnipro, não sei se conhece por ali, né? E realmente ele vai ficar com a Rússia, provavelmente Trump vai entrar nas negociações e vai apaziguar, e ao mesmo tempo Trump deve cortar aí os investimentos em armamento e dinheiro para a guerra. E com a guerra perdendo força, João, é normal que as moedas ali do leste europeu, principalmente da Ucrânia e Rússia, que estão muito desvalorizadas perante o dólar, comecem a se valorizar um pouco. E é por isso que hoje eles estão correndo para vender, porque vende o trigo em dólar e fatura muito, no caso em rublo, lá que nem os russos, e automaticamente
isso é um momento de pressão de baixa. Depois que passar Trump e tudo, é provável que eles vão desacelerar as exportações, porque a própria Rússia aponta que tem pouco trigo, não vai deixar exportar muito mais depois de fevereiro. A Ucrânia também já apontou que vai limitar em 16 milhões de toneladas a exportação, e ainda não chegou lá, ainda está longe disso. Mas é uma semana que o trigo está pressionado lá fora, e daí ele derruba Chicago, né? Porque o pessoal compra trigo da Ucrânia e da Rússia e não está comprando trigo americano. É o que baliza muito a Bolsa de Chicago. E aqui no mercado brasileiro é a corrida de finalização de colheita aí do produtor do Sul, do Rio Grande do Sul, correndo para colher antes da chegada das chuvas. Ainda tem lavouras no campo, por ali, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas mercado quase parado, não tem muito movimento no mercado brasileiro. Os moinhos estão esperando, os moinhos estão no compasso de espera aí, muito calmos. Tá, então, mas a mesma pergunta que eu fiz para a soja, milho, eu faço para o produtor de trigo. Com que perspectiva ele pode contar de mercado na segunda-feira, Vlamir? Olha, não vai mudar nada, ele vai andar, vai ser o mesmo mercado, sem novidades, pouco espaço para evolução das cotações, continuamos importando muito trigo, porque o pessoal aproveitou os contratos e o trigo em dólar está barato, né, João? Mesmo que os fundamentos do trigo são de alta para dólar, para ele crescer em dólar aí no próximo ano. Mas no momento ele está barato em dólar, e aí os moinhos têm comprado forte aí o trigo e estão comprando pouco aqui dentro. Não espero novidades, vai continuar fraco. O governo prometeu comprar até umas 200 mil toneladas de trigo aí no Rio Grande do Sul. Se ele vier para o mercado, vai ajudar, dependendo do preço que vai pagar também. Mas não acredito em mudança no mercado. Mudança de rumo no curto prazo do trigo, não vejo. Somente depois de fevereiro, talvez que o mercado do trigo comece a reagir. Muito bem, sexta-feira chegou, sexta-feira sextou, feriadão, dia de comer feijoada, arroz e feijão no prato. Vamos ao mercado, primeiramente, do arroz. O pessoal está reclamando, Vlamir, de queda nos preços para o produtor, é isso? Mercado de arroz com o Vlamir Brandalize. João Batista, arroz derreteu essa semana, João. Ele vai fechando uma semana em queda livre, recuou bastante. Hoje o arroz no Rio Grande do Sul, ele está variando de 105 a 110 ali na fronteira oeste, 105 o arroz para parbo, 107, 108, alguns casos de 110, mas poucos. No arroz comercial para branco, de 58 inteiro. Mercado do arroz caiu aí quase R$10 aí na questão de 2 semanas. Na faixa litorânea do Rio Grande do Sul caiu, mercado de varejo caiu. Consumidor está usando o dinheiro para pôr joguinho, João. Ele está aí nas bets e não está comprando arroz. E isso fez com que o giro do arroz nos supermercados também caísse, João. E agora os supermercados começaram a baixar o valor do arroz. Antes o mercado estava de 26, 27 a 35. Hoje já tem arroz aí de 22, 23 a R$30. Mercado caiu R$3, R$4 também no pacote aí na gôndola, sinalizando que o ano está fechando rápido para o arroz. Semana fraca do arroz aí, João. E pode cair mais, porque normalmente em dezembro o mercado do arroz é parado. E a indústria não compra. Nessa semana a indústria quase não comprou nada. É provável que a semana que vem também não venha comprar grande coisa. Há a possibilidade de cair mais. Essa é a situação. É o sonho do Lula, né? Está acontecendo agora, o mercado do arroz está caindo. E o que a gente vai ver, talvez, é o setor arrozeiro começar a buscar mais exportação, já. Que o dólar acima de 5,80 dá fôlego para exportar mais. Somos competitivos, aí estamos com arroz barato aqui dentro do Brasil, né, João? Então, vamos para a mesma pergunta. Com qual perspectiva o produtor de arroz pode trabalhar na semana, considerando que o arroz está barato, é o alimento mais barato que a gente põe para a sociedade brasileira? Qual é a perspectiva, Vlamir? Olha, João, já está tendo movimento aí, né, com relação ao controle dos gastos aí, principalmente o pessoal do Bolsa Família, né, que são mais de 20 milhões de beneficiários e que estão usando aí quase metade desse dinheiro aí para jogar nos bets aí, no joguinho, né, que era para comprar alimentos. Então já teve a questão do próprio ministro Fux lá do Supremo, obrigando o governo a proibir o uso do dinheiro, né, dos cartões aí para jogar. O Senado está com a comissão para analisar essa situação aí do endividamento das famílias com relação aos jogos. Ou seja, o rolo está grande, mas não vai resolver no curto prazo. Então, para o arroz nessa nova semana, pouco vai mudar. A tendência é talvez cair um pouco mais, tá? Ainda no sul. E o que pode se buscar é a tentativa de exportação. A alternativa é a exportação, porque não acredito em demanda voltando aí no mercado, porque já estamos
passando a metade do mês de novembro, não deve girar muito arroz, o Papai Noel não entrega arroz de presente no Natal, normalmente é fraco. Eu acredito que para o arroz o ano vai começando a fechar mais cedo esse ano e pode cair mais uns R$ 3, R$ 4 aí nas cotações aí nesses próximos dias. Ok, para encerrar agora, análise sobre o mercado de feijão com o Vlamir Brandalize. Joãozinho, a feijoada, a Dona Vera fez aquela feijoada aí, né? O feriadão da feijoada, né? Mas vamos lá. Feijão aí, São Paulo, aí a tua terra aí, São Paulo sofreu nas últimas 2 semanas aí com chuva, né? Chuva em cima do feijão, derrubou a qualidade do feijão. Isso acabou fazendo os empacotadores buscar feijão ali em Minas, aquele feijão de Minas que fica em câmara fria, né? Mas não teve muita mudança de cotação, né? 250, 260 reais a cotação do feijão tipo 9 por ali. 9,5 quase não teve negócios, que é o feijão mais nobre, né? Feijão 8, 8,5, 220, 230, os indicativos nominais, tá? Vamos dizer assim, ele parou de cair, tá estável, no caso do Carioca. Vamos entrar aí, talvez, nas próximas semanas num vazio de oferta, não vai ter muito feijão aí no mês de dezembro, nem em janeiro, depois no final de janeiro em diante tem reposição para fevereiro, aí é possível que o mercado do feijão comece a melhorar, talvez em janeiro um pouco. Mercado do preto, João, mercado do preto, feijão preto, aí no sudoeste, parece-me que algumas lavouras ali na região de Palmas, aquela região de Clevelândia, Mariópolis, aquela região sudoeste, pegou um frio extremo aí nessa semana, até geadas comentaram sobre algumas áreas de baixada de feijão. Então, é possível que tenha perda de produtividade ali, porque o feijão não gosta do frio agora. Então, e a grande parte desse feijão dali sai feijão preto, né? Então, o feijão preto tem mercado interno e mercado de exportação. Mas não mudou nada, né? Mesmo com esse frio aí, não mudou o mercado. Ainda segue calmo, o pessoal esperando o varejo para as reposições de final de ano. Feijão preto varia hoje de 220 a 260 reais, não está fora disso. A média dos negócios, 230 por aí, ou até abaixo. Calmaria nos negócios. Pessoal esperando vender aí ao varejo. No varejo está de 5,50 a R$ 7 o quilo do feijão, na maioria das marcas. Tanto Carioca como Preto não tem mudado muito, mas o varejista também reclamando, né? O pessoal do feijão, o consumidor também está levando menos. É o vício do joguinho, João. O pessoal viciou no joguinho. Infelizmente, fora os outros problemas que nós temos na economia brasileira, que o dólar está aí. Para encerrar, feriadão, mensagem final de Vlamir Brandalize para a nossa assistência, a nossa audiência e para os produtores do meu Brasil. Olha, João Batista, hoje como é um feriadão aí do dia, que tradicionalmente seria dia de eleições do passado, né? Vamos recomendar o produtor aí para ter um sucesso, né? Nós não estamos numa eleição, mas o produtor está num momento importante de tocar a safra. Então, eu acredito que nós vamos para um ano melhor de mercado nos principais dos produtos que a gente trabalha aí, soja, milho, feijão, trigo, tudo. Eu acredito que 2025 vai ser melhor que 2024 para o produtor brasileiro. Mas o primeiro passo, continuo recomendando, cuide bem das suas lavouras para ter um resultado de boa produtividade e boa qualidade. O primeiro ponto do sucesso está aí. Depois o mercado, os cavalinhos encilhados vão passar. Alguns já estão passando agora, outros vão passar depois, mas o produtor primeiro tem que colher bem e a gente deseja a todos que tenham uma boa safra e um bom final de semana. Muito bom. Para você também, Vlamir Brandalize, guerreiro brasileiro. Vamos em frente. Segunda-feira tem mais. Bom final de semana. É segunda-feira, João Batista. Bom final de semana a todos. Eu quero encerrar minha parte também lembrando a todos vocês que, embora feriado aqui, lá fora não. Então saiba dos preços lá fora para você se posicionar ao longo do dia lá dentro do Clube do Tempo e Dinheiro. Agora tem preços para vocês lá e mais vamos até o final do dia, até o encerramento do mercado, atualizando as cotações. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, o telefone está aí na sua tela, 19998132915. Seja assinante, nos ajude e nos auxilie a falar cada vez mais alto e mais longe, levando a posição do agro para toda a sociedade brasileira. Com isso, Karina Botião, eu encerro dizendo, viva o Brasil e vamos em frente.
Eu sigo daqui, João Batista, agora continuando, prestando serviço aos nossos produtores rurais com os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos então aos levantamentos dos preços com base no CPEA Exalc USP nesta sexta-feira. O leite, o litro, média Brasil, R$ 2,86 com 57. A batata Asterix especial no atacado, saco com 25 quilos no Rio de Janeiro, R$ 105. O tomate salada 3A ao produtor, caixa aberta em Itapeva, R$ 50. A cebola amarela híbrida tipo 2 no atacado, caixa com 20 quilos no Rio de Janeiro, R$ 48,75. E por fim, a laranja pera in natura ao produtor, caixa com 40 quilos e 800 em São Paulo, R$ 126,53. E vamos agora às informações do café de hoje com o nosso especialista em café, Bruno Labs. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Eu espero que sim. Semana histórica para o café, hein, pessoal? Histórica, estourando todos os preços que a gente havia visto até então. O CPEA em níveis historicamente muito alto, mais alto da história para algumas qualidades de café. Nunca se viu isto. Apoiados ainda fortemente pelo dólar, é sempre bom lembrar. Quem vendeu tudo pode até estar com uma dor de cotovelo nesse momento, falar assim, puxa vida, por que eu não segurei mais, né? Mas quem que sabe do futuro, né, pessoal? Então aquele cafeicultor que vendeu tudo pode até estar com essa dor de cotovelo. Ele tem até uma saída, ele pode tentar se proteger, especular pelo dólar. O dólar está enroscado nessa faixa de 5,70, 5,80, aparentemente é um topo bem definido, através de uma defesa de NDF, pode ser que ele consiga se defender e aumentar a média da saca dele. É uma hipótese. Aquele cafeicultor que vendeu boa parte já, mas ainda tem um pouco de saca de café junto com ele, acompanha de camarote as altas. Ele provavelmente já está com as suas médias muito altas de comercialização e aguarda agora novos níveis para melhorar ainda mais as suas médias. Agora, para aquele cafeicultor, eu não sei nem se existe essa possibilidade, mas sempre tem alguém que ainda não vendeu nada. Pessoal, é bom começar, né? É bom começar porque, na minha forma de enxergar, quem não vendeu nada ainda, para mim parece mais uma insanidade do que uma estratégia, tá bom? Semana muito positiva para o café, vamos ver o que vai ser do mercado até aqui. Um forte abraço para vocês, um bom final de semana, fiquem com Deus, até segunda-feira. E agora é a hora das notícias da pecuária. Olha só, o boi gordo não tem como patinar no momento de escassez de oferta. Esse é o destaque de hoje do Alcides Torres, da Scott Consultoria. Acompanhe. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E a gente vai falar um pouquinho aqui da perspectiva do mercado do boi gordo, o que aconteceu essa semana, como é que ficou o mercado agora com o feriado do dia 15 de novembro e como deve ser o mercado na semana que vem. Ou seja, um excelente serviço de futurologia, né? Mas vamos lá. O mercado dessa semana que está terminando, esteve comprador, a cotação da arroba do boi gordo subiu em praticamente todas as praças. As praças onde não subiu, ela ficou estável, não houve nenhum movimento de queda da cotação da arroba do boi, da novilha, da vaca gorda, tá? Aliás, os preços estão subindo. A exportação na primeira semana de novembro foi recorde, né? A gente continuou com esse mesmo desempenho fabuloso. Estamos com um desempenho muito melhor do que no mesmo período do ano passado e assim deve ser ao longo desses dias aí, nesse final de novembro e durante o mês de dezembro. Ou seja, esse ano a gente deve ter bons desempenhos. Com relação ao feriado do dia 15 de novembro, normalmente nos feriados o consumo de carne melhora, ainda mais com o final de semana prolongado, então a gente espera um consumo de carne maior do que em meados de meses normais. Agora, passando esse período, aí a gente já está em plena
segunda quinzena de novembro. Então, para a semana que vem, a gente acredita que o consumo de carne deva sofrer uma depressão que deve ser contrabalanceada, porque a gente está justamente já nos aproximando bem do final do ano, deve ter aí pagamento de parcela do 13º salário, pagamento de parcela das bonificações. Então, isso também, a contrapartida dessa queda de consumo, porque o dinheiro já acabou na segunda metade do mês, a gente tem a contrapartida dessas premiações que devem estimular o consumo de carne vermelha. Então, essa é a expectativa que a gente tem para os próximos dias, e a gente não enxerga para a próxima semana qualquer fator que venha a deprimir o preço. Mas sabe como é que é o mercado? A volatilidade está grande, é preciso ficar de olho e acompanhar de perto o que vem por aí. Desejo a todos boa saúde, bons negócios e até a próxima oportunidade. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E complementando aqui nossas notícias da pecuária dessa sexta-feira, vamos às análises da especialista do CPEA, Shirley Menezes. Olá, o mercado pecuário segue aquecido, com oferta pequena em comparação à demanda. No estado de São Paulo já vimos alguns negócios na casa dos R$ 350. Já faz aproximadamente 3 meses que os preços não param de subir em todas as categorias animais. Na exportação, temos visto recordes mensais. Além de ser um importante canal de distribuição para a produção de carne, esse segmento também tem sido considerado atrativo em termos de preços. Além da China, outros destinos se destacam. Os Estados Unidos e os países árabes estão aumentando o volume de carne que compram do Brasil. No mercado interno, o consumo ainda é bastante aquecido, seja pelas condições macroeconômicas favoráveis ou pela proximidade do final de ano, época em que a demanda tende a ser ainda maior. Os preços da carne no mercado atacadista são os maiores dos últimos 3 anos e meio, já considerando os efeitos da inflação. Nesse cenário, os abates têm aumentado. Isso pode ser visto nos dados divulgados recentemente pelo IBGE. Eles mostram aumento no volume de animais abatidos e um aumento ainda maior no volume de carne produzida. Temos então que os pecuaristas brasileiros estão atendendo muito bem à demanda global, investindo no aumento de produtividade. Tenham um ótimo feriado. E agora nós vamos ouvir as análises do meteorologista Luiz Carlos Molion, que conversou com Sérgio Braga sobre vários assuntos: chuvas encaixadas com a safra, veranico, friaca e laninha fraco. A partir de agora, Luiz Carlos Molion esclarece as dúvidas dos produtores rurais. Antes de mais nada, quero agradecer ao doutor Luiz Carlos Molion da sua participação conosco aqui no Tempo e Dinheiro, nessa edição especial. Doutor Molion, muito obrigado. Ok, Sérgio, é uma satisfação estar com vocês. E você sabe que a gente procura sempre levar a informação com a maior honestidade e clareza possível, né? Então, muitas vezes a gente fala, é previsão. Claro que tem uma certa incerteza aí, mas as pessoas têm que lembrar que são feitos sempre com uma grande honestidade. Acima de tudo, não queremos alarmismo, não queremos catastrofismo. Nós queremos mostrar o que pode ou não acontecer e certamente não existe nenhuma emergência ou urgência climática. Aliás, essa semana está realizando a 29ª COP lá no Azerbaijão. São 29 anos que esses caras se reúnem e não tem decisão nenhuma que seja aplicável ao que eles acham que é problema, que é o aquecimento global. Bom, exatamente nessas discussões infindáveis, quase 30 anos, né? O próximo ano teremos a COP30 aqui no Pará, aqui no Brasil, mas enfim, né, doutor Molion? Muita coisa a ser esclarecida que só fica na base da conversa, da reunião. Aliás, os passeios, né? Uma comitiva enorme, inclusive do Brasil, seguindo para lá, para o Azerbaijão, não é isso? Isso, diárias poupudas, hotéis de primeira classe,
tudo pago, etc. E solução aos... Bom, não existe, Sérgio, solução para um problema que não existe, né? Então, não existe impacto absolutamente nenhum da concentração de gás carbônico na temperatura do planeta. Se o problema não existe, fica difícil de achar solução para ele, né? Exatamente, essa questão. Doutor Mulhon. Deixa eu te dizer, assim, de maneira geral, começou a chover bem no Brasil. Se a gente olhar as imagens de satélite, a gente vai ver que tem uma frente fria naquela posição tradicional de noroeste, lá na Amazônia, para sudeste, inclinada, né? Que erroneamente chamam de ZACAS, de Zona de Convergência do Atlântico Sul, e nós, dos velhos tempos, chamávamos isso de região de estacionamento de frentes frias, ou seja, frentes frias estacionárias. Está chovendo bem em São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso. Ainda está faltando chegar aí mais ou menos no centro do Pará, né? Centro-leste, pegando lá desde do Marajó até o sul do Pará. Ainda nesses últimos 30 dias, as chuvas estão um pouco abaixo do normal. Inclua-se nisso também um pouco de Rondônia, oeste do Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, Paraguai, parte do Paraná, principalmente o oeste do Paraná, e o norte do Rio Grande do Sul e parte oeste de Santa Catarina. E, é claro, a Bahia ainda não teve... O oeste da Bahia já começou a ter umas chuvas, mas o centro-leste da Bahia ainda está faltando chover. Mas agora essa frente fria está mostrando claramente, nesta data, dia 10 e 11 de novembro, que a estação chuvosa ela está estabelecida nos moldes tradicionais, ou seja, a chuva está sendo comandada pela entrada de frentes frias, e a chuva que a gente espera vai ser feita por células bastante pontuais, bastante localizadas. Algumas delas podem se desenvolver muito e produzir tempestades severas, como trovoada, descargas elétricas, rajadas de vento forte, chuvas acima de 50 milímetros. Em alguns casos, dependendo do desenvolvimento da nuvem, se ela passar de 9 quilômetros de altura, pode até ocorrer granizo. E, de resto, eu acho que já está regularizando. Agora, para o final de novembro, devemos ter chuvas mais generalizadas. E o mês de dezembro está prometendo chover bem, de tal forma que eu acho que já todo mundo poderia estar se arriscando já a plantar, porque, como você disse, o que vai acontecer no ano que vem, né? Bom, os americanos estão insistindo. A previsão feita no início do mês de outubro, eles colocavam 75% de chance de se ter um laninha agora no final do ano. Eles persistem ainda que tenha um laninha no final do ano, mas eu, olhando para a situação, a gente pega dados da temperatura da superfície do mar, pega dados em profundidade na região equatorial. Existem aí 70 boias do sistema, boias fixas entre a América do Sul e a Austrália, algumas delas com instrumentos que vão até 1.000 metros de profundidade, e a gente, olhando os primeiros 450 metros de profundidade, vê que tem muita água quente lá do lado da Austrália, do lado oeste do Pacífico, e também muita água quente sendo bombeada ao longo da costa da China, do Japão, se acumulando lá no norte do Pacífico, de tal forma que não vejo condições absolutas para se ter um laninha clássico, no sentido de ter um resfriamento que vá da América do Sul e chegue até próximo da Austrália. Acho que não tem condições, mesmo porque o Sol já está a 11, 12 graus sul de latitude
e está aquecendo fortemente essa região do Pacífico, então não há como esfriar esse Pacífico, portanto, a conclusão que a gente chega é que o Pacífico vai ficar neutro, como aconteceu em 2005, 2006, vai permanecer neutro durante 2006, quer dizer, neutralidade é a temperatura da água do Pacífico estar na média, meio grau para cima, meio grau para baixo. E quando isso acontece, nós sabemos que não há impacto na distribuição da nossa chuva. Porém, dependendo do pico do inverno nos Estados Unidos, Canadá, na América do Norte, nós podemos ter um veranico em algumas regiões. Pode estar pegando a segunda quinzena de janeiro, em outras regiões pode pegar parte de janeiro e parte de fevereiro. E realmente o Atlântico tem estado bastante quente, semelhante ao que ocorre no Pacífico. A corrente oceânica chamada corrente do Golfo está levando muito calor lá para fora dos trópicos, em direção à Inglaterra, à Escandinávia, está transportando muito calor e no retorno, parte desse calor retorna mais ou menos na altura ali da Ilha da Madeira, da Ilha de Portugal, o norte da África Ocidental. Parte desse calor retorna e está ficando na região tropical, que é um bom prenúncio, porque a zona de convergência intertropical, que é essa região em que os ventos do hemisfério norte se encontram com os ventos do hemisfério sul, essa faixa chamada convergência dos ventos alísios, ela é uma faixa móvel. Ela se movimenta com o Sol, porém com certo atraso. O Sol já está no hemisfério sul, deve chegar na sua posição extrema em cima do trópico do Capricórnio em 22 de dezembro, depois começa a retornar mais ou menos lá pelo dia 20 de março. Essas datas não são fixas, porque os nossos calendários incluem o ano bissexto, como no caso desse ano, que fevereiro tem 29 dias, e a partir de 20 de março o Sol está indo para o hemisfério norte. Bom, é exatamente nesse período, em torno de 20 de março, que a zona de convergência ela baixa e chega à sua posição extrema sul, da ordem de 4 graus sul, há alguns anos, raramente, chega a 5 graus sul. No Ceará existe um ditado popular que diz: se não chover até o dia de São José, que é o dia 19 de março, então vai ser um ano seco. Note que interessante, é que o sertanejo ele guarda a data do santo, 19, e isso coincide com uma efeméride do Sol, que é o equinócio de março, que é exatamente quando a zona de convergência está em cima do norte da costa brasileira, da costa norte, e produz chuva. Então, claro, existe uma relação entre o dia de São José e a chuva no norte do Nordeste, em função da chegada das VCIT, que esse ano promete bastante. E como o Atlântico está aquecido, na hora que ela entrar no hemisfério sul, os ventos de leste, vindo da África, vão trazer muita umidade e deve chover bastante, muito bem, nesse período de segunda quinzena de março, abril inteiro e algumas localidades mais ao norte, por exemplo, ao norte do Pará, norte do Maranhão, a chuva deve se esticar ainda, claro, não tão copiosamente, ainda até maio. Nesse período também, a chuva deve se estender possivelmente até a latitude de 15 graus sul. Vamos dizer assim, aquela latitude ali de Brasília, Cuiabá, deve então ter chuvas acima da média em função desse transporte de umidade que vai ocorrer com o deslocamento da zona de convergência mais para o sul. Então, acho que vai ser um ano bastante promissor. Julho e agosto, de maneira geral, no Brasil Central e para a parte norte do Brasil, deve ser meses secos, mas acho que setembro do ano que vem não deve ser tão seco quanto foi neste ano.
E, de maneira geral, o resumo é esse aí. Não vamos ter um laninha, não há condições para esse laninha se estabelecer, portanto, o nosso regime de chuva vai ser comandado pela entrada das frentes frias. E o tipo de chuva característico são células que se desenvolvem dentro dessa faixa da frente fria, são células que se desenvolvem e são células bastante localizadas, e muitas delas com tempestade severa, Sérgio. Exatamente nesse sentido, professor. O senhor explicou e ia falar sobre os efeitos do aquecimento do Atlântico, né? O aquecimento ou as temperaturas mais elevadas, o senhor acabou de explicar. Agora, com essa chegada de frentes frias, né, vem a chuva e também vem a queda na temperatura, o que está acontecendo nesse momento, não tão estendido lá para frente. Nós poderemos ter aí problemas relacionados a... até mesmo durante a safra, a colheita, enfim, relacionados a temperaturas mais baixas e até mesmo na sequência um veranico, professor. Dá para poder fazer essa avaliação, né? Primeiro temperaturas mais baixas, chuva e depois um veranico. Isso pode acontecer? Você lembrou muito bem, Sérgio. No ano passado, 2023, a província de Santa Fé, na Argentina, teve uma geada no dia 18 de fevereiro. Quer dizer, se você olha o dia 18 de fevereiro, no calendário está escrito verão. E tiveram uma geada, coincidiu do fato de como faltou chuva, eles adiaram o plantio da soja, e quando deu essa geada, pegou muita soja ainda no enchimento da vagem, e pode ter sido prejudicial, tanto assim que a safra 22, 23 da Argentina teve uma quebra em torno de 50%. Então, esse ano está meio parecido, né, com 22 também, onde nós tivemos em maio a entrada daquela massa de ar polar. Não é necessário que o inverno seja o tempo todo um inverno rigoroso com temperaturas baixas. Basta uma entrada de uma massa de ar polar que seja potente, que seja forte, para causar todo o estrago, principalmente no sul até o sul de Minas. É claro que as outras localidades também, eu digo sul de Minas, mas aí inclua-se também Mato Grosso do Sul e o sul do Mato Grosso. Então, as temperaturas baixas não são só prejudiciais para as plantas, particularmente os cultivos de inverno, mas também prejudiciais pelos animais. O gado de corte, particularmente o Nelore, ele é bastante sensível. Ele fica no pasto durante a noite e se entrar uma massa de ar polar intensa e durante a noite ficar sem nuvens, a superfície continua perdendo calor para o espaço, a temperatura baixa e o animal morre de hipotermia. Morre o animal. Lembra que no ano passado, em julho, acho que foi dia 7, se não me engano, deu a entrada de uma massa de ar polar e atingiu o Mato Grosso do Sul, e na oportunidade reportaram uma perda de mais de 1.000 cabeças de gado que morreu por hipotermia naquela noite. Então, é possível sim, Sérgio, que a gente tenha geadas já precoces, principalmente em maio de 2025. E quanto ao veranico, ele vai variar um pouco da região, mais para o norte do Brasil, um pouco mais para o sul. Eu estou pensando que as regiões mais ao sul, por exemplo, Mato Grosso, sul do Mato Grosso, Goiás, pode ter um veranico em janeiro. Mas mais para cima, mais próximo da região equatorial, esse veranico pode variar da segunda metade de janeiro para a primeira metade de fevereiro. Não é impossível ocorrer um veranico em fevereiro, não é impossível. Já tivemos situações como, por exemplo, fevereiro de 1980, em que realmente entrou uma massa de ar polar vinda do hemisfério norte
passou pelo Canadá, pelos Estados Unidos, pelo Caribe, e essa massa de ar polar chegou a produzir uma faixa de nuvens paralela da costa do Nordeste até praticamente a Cordilheira dos Andes, centrada em torno de 9 graus sul. E as regiões acima de 5 graus sul, entre 5 graus sul e o Equador, acabaram ficando com um veranico bastante forte, enquanto as localidades que estavam debaixo da frente choveu muito. Naquela região, por exemplo, São Félix do Araguaia, naquela oportunidade de 7 a 15 de fevereiro de 1980, algumas estações ali chegaram a acumular 800 milímetros de chuva em 7 dias. O Tocantins, normalmente em março, tem uma vazão de 22 mil metros por segundo. Naquele ano, não se sabe exatamente quanto, porque a cheia levou as réguas de medição, mas estima-se que tenha chegado a 68 mil metros por segundo. Tucuruí estava sendo construída naquela época, Tucuruí estava sendo construída e quase foi, a ensecadeira de Tucuruí foi levada pela enchente. Então, pode acontecer em fevereiro. É raro acontecer, em geral, estatisticamente, ocorre mais na segunda quinzena de janeiro, mas vai depender muito do pico do inverno americano, e nós não tem como prever isso. Nós vamos ficar de olho, monitorando, para ver se entra uma massa de ar polar bastante intensa nesse período. Se entrar na segunda metade de janeiro, então o nosso veranico, de maneira geral, vai se estabelecer nessa segunda metade de janeiro. A propósito, essa noite já entrou uma massa de ar polar bastante intensa, anteontem e ontem e hoje entrou uma massa de ar polar bastante intensa nos Estados Unidos, que já derrubou as temperaturas, principalmente nas grandes planícies, no oeste do Corn Belt. Estados como Nebraska, Dakota, Kansas, Iowa, tiveram temperaturas abaixo de zero, e tem que lembrar que esse pessoal ainda tem soja e milho no campo. Já colheram a maior parte, de acordo com o relatório de 5 de novembro, eles tinham colhido 94% da soja e 91% do milho, mas ainda tem milho e soja no campo, e começando a esfriar agora, pode ser que esse restante dessa safra lá no Corn Belt seja prejudicado. Mas, basicamente, infelizmente, não dá para prever exatamente quando o veranico vai acontecer, mas como o pico do inverno também, estatisticamente, nos Estados Unidos ocorre na segunda quinzena de janeiro, é muito provável que o nosso veranico ocorra também na segunda quinzena de janeiro. Deve variar um pouco em função da latitude. Latitudes mais ao norte podem ter esse veranico um pouco antes, e latitudes mais ao sul podem ter um veranico um pouco depois. Mas eu creio que esse ano não vai ser tão intenso, e lembrar ao produtor que uma maneira de se, digamos assim, se livrar desses veranicos, do efeito deles na planta, é fazer com que o sistema radicular da planta se aprofunde. Eu estava em Goiânia, numa reunião em agosto, onde foram premiados vários produtores, e um deles mostrou fotos da soja dele com raízes chegando até 1,20 m de profundidade. Então, acho que isso é muito importante. Uma das coisas que facilita bem a penetração da raiz, é claro, é a rotação com capim, porque o capim tem raízes profundas, 5 a 6 metros, e uma vez dessecado, essas raízes secam e ficam esses canaizinhos capilares que levam água e armazenam água no solo. Fazendo a planta ter o sistema radicular aprofundado, e uma das coisas que pode ser utilizada como suporte é o gesso agrícola, né? O sulfato de cálcio, e o sulfato de cálcio é mais solúvel do que o calcário, ele penetra no solo, chega até profundidades de 1 metro, 1,5 m,
a planta precisa do enxofre e ela estica a raiz para ir buscar o enxofre. Quando ela faz isso, também ela se avoluma horizontalmente, de tal forma que quando vem o veranico, a planta tem um volume de solo maior para explorar e tirar a água que ela precisa. Então, esse aprofundamento de raiz é uma grande arma contra veranico. Infelizmente, não tem como evitar os veranicos, mas essas técnicas agrícolas nos ajudam a fazer com que esse efeito do veranico seja amenizado. Lamentavelmente, para o milho, se pegar um período seco do período reprodutivo, aí não tem saída, não tem como. A soja, ela é mais versátil, ela tem um jogo de cintura, vamos dizer assim, no popular, e ela consegue driblar esses períodos mais secos. Mas se a gente ajudar com maior infiltração da água da chuva, que deve cair agora, principalmente em dezembro, e, obviamente, utilizando recursos como o gelo agrícola, em locais em que o solo tem muita argila, descompactar periodicamente esse solo para evitar aquela camada de concreto praticamente que se forma. Aliás, a palavra latossolo, que já não é usada mais, ela vem do latim, e lato significa tijolo. Então, essa compactação, ela impede que a raiz se aprofunde. A raiz, em geral, acaba encontrando essa faixa que é quase impenetrável, ela fica na horizontal. Quando ela fica na horizontal, nos primeiros 10 centímetros, a mortalidade é bastante grande das plantas em função do ressecamento rápido do solo na presença de um veranico. Porque esses nossos veranicos, infelizmente, eles ocorrem exatamente quando o solo está a pino, está em cima. E a incidência de radiação solar é muito grande. Num dia claro, sem nuvens, nesse período do ano, pode chegar ao meio-dia a 1.200 watts por metro quadrado. Essa radiação é muito intensa e a planta não consegue resistir. Mas tendo água no solo e tendo um aprofundamento do sistema radicular, certamente, principalmente a soja, ela passa por esse período de 2, 3, às vezes 4 semanas de veranico. Infelizmente, não tem como prever exatamente quando ele vai cair. Nos resta apenas monitorar e, eventualmente, determinar quando ele se estabeleceu. E também não tem condições de saber quanto tempo ele vai durar. E essa questão toda que o senhor falou, né, professor? Da agricultura regenerativa, da cobertura, né, até mesmo da braquiária, né, para poder ajudar no solo também a absorver mais água. São todas essas questões aí, técnicas que o produtor tem que cada vez mais ficar atento. Agora, professor, o senhor chamou a atenção, inclusive, de uma questão do volume altíssimo, né, de precipitação em algumas regiões. Será que nós veremos algo semelhante ao que aconteceu nesse ano ainda no sul do país? O senhor acha que antes da virada de 25 podemos ter algo ou algum fenômeno semelhante àquele que infelizmente aconteceu sobre o Rio Grande do Sul? Se não no Rio Grande do Sul, no sul, em outras regiões do país, há um alerta nesse sentido para que possa ter um volume muito alto de precipitações antes da virada do ano, professor? Ju, é possível, porque a situação, ela, do ponto de vista global, ela permanece semelhante àquele período de abril, maio, quando ocorreu precipitação intensa do centro para o leste do Rio Grande do Sul. Eu lembro que a região de fronteira e ao norte da Argentina, na realidade, ficaram com chuvas abaixo do normal. A chuva pegou mais no centro para leste do Rio Grande do Sul. Por exemplo, se nós olharmos Santa Maria, a estação de Santa Maria, em abril, maio desse ano, o acumulado passou de 1.100 milímetros em apenas 2 meses. Caxias do Sul também beirou aí, passou dos 900 milímetros em 2 meses. É bastante água, sem dúvida, e a situação estava exatamente igual. Quer dizer, o Pacífico Leste, o que nós chamamos de região do Ninho 3,
que é mais próximo da América do Sul, estava ligeiramente resfriado e quente, de tal forma que nós podemos considerar que o Ninho 3 estava na neutralidade. Porém, a região do Ninho 4, lá próximo da Austrália e da Indonésia, estava muito aquecido e continua aquecido, com águas, como eu disse, em profundidade, até 450 metros, águas muito quentes, 2, 3 graus acima da média. E quando isso acontece, principalmente no caso da superfície, há a formação de nuvens e chuva. E isso induz na atmosfera uma onda atmosférica bastante longa, que vem a sair dali dessa região, próximo das Ilhas Solomon, Ilhas Fiji, e essa onda vai se esticar, vai cruzar o Pacífico, e quando chegar próximo da cordilheira, ela passa, e depois que passou a cordilheira, do lado leste da cordilheira, ela vai pegar exatamente o Rio Grande do Sul, não bem próximo da fronteira, não a Argentina, mas um pouco mais para frente. Parece que existe aí uma certa distância entre o escoamento do ar passar por cima da cordilheira e a perturbação começar a se desenvolver. Então, existem as mesmas condições e pode ser que o Rio Grande do Sul, particularmente do centro para o leste, venha a ter chuvas mais intensas. Nós tivemos agora, nesse mês passado, setembro, agosto, chuvas também, mas pegou mais o Uruguai e a fronteira sul, ali Dom Pedrito, Bagé, Santana do Livramento, que pegou mais, as tempestades pegaram mais ali. Mas essas tempestades podem subir um pouco e, eventualmente, voltar a pegar o centro-leste do Rio Grande do Sul. Como eu disse, as condições globais estão parecidas e é possível que se forme essa onda atmosférica bastante longa que venha a produzir essas tempestades. No caso do Rio Grande do Sul, Sérgio, não tem outra alternativa a não ser ter um sistema parecido com o que os Estados Unidos têm para tornados e para furacões. Quer dizer, as cidades terem alerta, terem sirenes, em que essas tempestades, quando elas passam por cima da cordilheira, elas se desenvolvem rapidamente, em questão de horas. Elas atingem proporções bastante fortes, intensas, e se deslocam também muito rapidamente, em função da dinâmica que a cordilheira impõe ao escoamento. Então, a única maneira no Rio Grande do Sul de, pelo menos, evitar perda de vida seria ter um sistema de alerta e, quando começar a for detectada a formação dessas tempestades, então, evacuar as pessoas, principalmente das áreas de risco, Sérgio. Professor, para poder finalizar, nosso tempo agora está um pouquinho mais apertado. Eu quero agradecer imensamente a sua aula, como sempre. Para esse ano ainda, né, dezembro, praticamente batendo as portas aí, e o comecinho de 2025, onde o senhor vê os extremos, né? Onde o senhor pode observar no seu estudo, nos mapas, né, nos modelos, onde devem acontecer os extremos, de muita chuva e de ausência dela, se isso vai acontecer aqui no Brasil. Para finalizar com o senhor tem essa indicação para a gente? Eu acho, Sérgio, que, de maneira geral, esse primeiro semestre de 2025 deve ser bem melhor do que o semestre de 2024. Nesse semestre de 2024, que nós estamos passando este ano, teve reduções bastante fortes, principalmente no norte do Mato Grosso, aquela região de Nova Mutum, Sinop, Rondônia. Teve reduções que no primeiro semestre pode ter passado de 600 milímetros acumulado no semestre como um todo. Eu acho que esse ano vai ser melhor. Não vejo grandes problemas, à exceção do fato de que a característica da chuva vai ser chuvas isoladas
e algumas células que podem eventualmente se desenvolver até 15, 16 quilômetros de altura, podem provocar tempestades severas, com ventos fortes e, como eu disse, até granizo. E no Rio Grande do Sul, eu diria que nesse período de janeiro e fevereiro não é tão crítico, mas eventualmente, raramente acontece isso, mas não é impossível de acontecer. Abril, maio, a última vez que tinha acontecido foi em 1941, que abril e maio teve muita chuva. E depois veio a acontecer 83 anos depois. Mas não é impossível de acontecer excesso de chuva em função dessas condições que estão existindo no Pacífico, em que o Pacífico Oeste, a chamada região do Ninho 4, próximo da Austrália e da Indonésia, está bastante aquecida. E, Sérgio, se você me permitir, eu ouvi falar que uma das soluções com relação à Lagoa dos Patos e a manter o nível do Rio Guaíba baixo, seria abrir um outro canal. Eu acho que abrir outro canal não faz diferença nenhuma para a Lagoa dos Patos, porque quando a frente fria passa, o vento vira de sul e ele empurra a água do mar contra o continente, fazendo um barramento, fazendo um represamento da água da lagoa. Eu acho que a solução mais adequada, no caso da saída da Lagoa dos Patos, da água para o oceano, seria algo semelhante ao que se tem em Londres. Que se tem comportas que, quando a previsão é de maré alta, essas comportas são fechadas para evitar que a maré aumente as águas, o nível das águas do rio Tâmisa, e venham alagar todas aquelas cidades em volta do rio Tâmisa. Então, acho que há necessidade de construção de um sistema de comportas, quando se tem a previsão que o vento vai virar de sul, fecha essas comportas e as bombas, então, vão jogar a água da lagoa para o mar. Essa seria uma solução. Lembrar que a Holanda chama-se Netherlands, Países Baixos, ou seja, eles vivem abaixo do nível do mar. Como é que eles conseguem viver abaixo do nível do mar e praticar uma agricultura de excelente qualidade, de exportar tecnologia agrícola para o resto do mundo? Eles têm a solução, todo mundo já conhece a solução, é apenas uma questão política de se adotar a solução correta, Sérgio. Certo, professor. Imensamente grato, né, pela sua participação, disponibilidade, falar conosco aqui, trazendo todos esses detalhes. Até a virada do ano, antes da virada do ano, voltaremos a conversar, sem dúvida nenhuma, para poder ampliar, né, um pouquinho mais a previsão para 2025. Foi um prazer, professor. Até uma próxima e aproveite aí o feriado, descanse, porque eu sei que o senhor não para também, né, viaja o Brasil todo aí, né, então tem que dar uma descansadinha para poder ter mais informações em breve para a gente. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar com vocês e sinta-se à vontade para me consultar no que eu puder ajudar, né? Sinta-se à vontade, é uma satisfação colaborar com vocês. E chegamos ao final de mais uma semana, mais uma edição. Quero agradecer a todos que colaboraram com as informações dessa edição especial, João Batista, Sérgio Braga, todos os nossos especialistas, e a você que nos acompanhou em mais um dia, em mais uma semana. Uma excelente tarde, bom fim de feriado e até segunda-feira. Viva o Brasil!